Olá, leitores! Olá, William! Tudo bem? Gente, eu sou a Lupiras, para quem ainda não me conhece. Eu escrevi o livro Equinócio, que é um romance sobrenatural, e estou agora aqui com vocês para responder umas perguntinhas dessa videoentrevista que eu estou fazendo para o blog do William. E vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. Com quantos anos escreveu seu primeiro texto e sobre o que falava? Bom, o meu primeiro texto eu escrevi numa máquina de escrever mesmo, daquelas que a gente hoje em dia infelizmente só vê mesmo nessas lojas de antiguidade, como objetos de decoração, nos filmes, né, que hoje em dia a gente já não encontra mais essas máquinas infelizmente por aí, mas eu ainda tenho a minha. Foi meu avô que me deu, eu tinha 15 anos. E, enfim, é o meu objeto de grande estima e grande carinho. Eu guardo com muito cuidado, que eu quero que dure assim por todas as gerações, assim, para os meus filhos, netos, para todo mundo ver, né, esse objeto incrível, né, que me deu assim os primeiros passos nessa formação como escritora. O primeiro texto na verdade, foi um livro mesmo que eu escrevi, de 100 páginas, e era sobre a Guerra da Crimeia, porque eu assistia muito filme nessa época, filme de época, eu sempre gostei muito de história, e meu avô tinha uma livraria ótima na casa dele, com muita enciclopédia, muito livro, eu ficava maluca, eu queria ler tudo, estudar tudo, aprender tudo. Então, na época, eu assisti esses filmes, já estava meio influenciada por esse romance de época, assim, dessas guerras também, né? Eu achava isso mal barato, um romance no meio da guerra e tal. Então, eu escrevi esse livro que se chama A Rosa, e hoje ele está guardado no meu baú, está completamente soterrado aí entre tantas pastas e outros escritos meus. E foi isso. O que lhe motivou a começar a escrever Equinócio? Equinócio, na verdade, surgiu numa época da minha vida de mudança, que eu tinha morado fora do país um tempo, na verdade foi bastante tempo, 7 anos, e quando eu voltei para o Brasil, eu tive ideia de recomeçar do zero, reencontrar aquilo que eu realmente gostava de fazer antes de viajar, antes de sair daqui. E comecei a pensar, puxa, o que eu gostava de fazer, o que eu posso retomar para minha vida não ficar entediante, né? Porque vieram todas as obrigações de ter que estudar, de trabalhar e tudo mais. E eu me lembrei de que uma grande paixão da minha vida era a leitura, né? A leitura, a escrita. Então eu voltei a estudar, me matriculei numa faculdade de produção editorial na FRJ, um curso que eu estou fazendo, e nesse tempo eu comecei a escrever, né? Então para mim foi um passo muito importante, que eu estava unindo mesmo esse lado acadêmico da produção editorial com a minha realização pessoal de escrever um livro. E o livro é aquele romance que eu adoraria viver, não é? A gente se imagina vivendo uma história bonita como essa. Quem leu Equinócio sabe o que eu estou falando, quem ainda não leu vai entender quando ler, que a gente sonha com um amor verdadeiro, com uma vida de sonhos, e esse momento da minha vida, essa mudança, me levou a escrever sobre essas coisas, a refletir muito sobre o que eu queria também para a minha vida, o que eu tinha e o que eu precisava conquistar ainda, né? Então, o livro tem muito a ver com essa fase, né? Porque eu não acredito sinceramente que ninguém escreva algo sem se projetar naquilo que está escrevendo de alguma forma, colocar um pouco de si ali. A gente sempre coloca um pouquinho da gente. Então foi isso. Qual foi o motivo da inspiração para a história? Bom, o motivo, na verdade, não tem um motivo específico, né? Como eu disse, estava nesse momento de mudança da minha vida,
e isso me levou a querer reencontrar esse meu eu antigo e tal. Agora, o livro em si, o tema em si, né, tem a ver com anjos, né, um mundo sobrenatural, uma outra dimensão. Isso talvez esteja muito ligado à minha infância, à ideia que eu sempre tive sobre os anjos, porque eu acho que todos nós temos alguma ideia já pré-concebida, ou passada pelos nossos pais, ou, enfim, de alguma forma a gente já tem uma ideia sobre isso, né, o nosso próprio conceito de anjo. Então, desde pequena, eu sempre ouvia minha avó contando e ela me ensinou a oração do anjo da guarda. Então, isso já estava em mim, eu já carregava um pouco esse interesse e esse carinho, esse encanto que eu tinha por esse universo místico, como quiser chamar, né? E a história surgiu, acho que, de um pouco dessa relação que eu tenho com a minha infância. E também, não posso deixar de referir isso, de um momento específico que eu estava numa livraria e vi, eu já contei isso em várias entrevistas, me perdoe quem já ouviu essa história 1000 vezes, né? E vi um livro que era um livro de escultura, né, de arte, com aquela escultura Eros e Psique, do Antônio Canova. Essa escultura, para mim, é incrível, eu adoro, eu não me canso de olhar, eu tenho ela no meu computador, eu tenho no celular, eu tenho aqui nos quadros aqui em casa, eu gosto muito. Então, mas naquela vez, naquele momento em que eu vi, né, a capa desse livro, é que veio aquele, sabe, aquele clique assim, puxa, e se eu escrever alguma coisa em cima desse mito? Ou usar o mito, né, do amor, do cupido, né, em ser flechado, na verdade, pelo seu próprio, vamos dizer assim, pela sua própria incumbência, né, que era fazer os outros se apaixonarem. E se ele se encontrasse nessa situação, né, como é que seria? Eu acho esse mito incrível, eu adoro a história. Então, eu achei que ficaria interessante se eu usasse isso, né, com os anjos, né, se eu pensasse isso no caso de um anjo que se apaixonasse por uma humana, né, no caso Nate e Clara, que são os protagonistas de Equinócio, como é que seria o relacionamento deles? Mas eu pensei no anjo de verdade, né, não esses anjos que a gente vê por aí agora, na verdade, que deturpam um pouquinho a ideia que a gente tem, né, do anjo bonzinho e tudo mais. Já estão contando a história dos anjos caídos, dos Néfilins, enfim, já é uma outra coisa, né? O anjo de Equinócio é aquele anjo puro, é aquele anjo etéreo, é aquela coisa bastante intocável, inacessível aos olhos humanos, né? Quanto tempo demorou até que o livro estivesse pronto? Bom, Equinócio é o primeiro livro de uma série, são 4 livros no total, sendo que o primeiro durou mais ou menos um mês e meio. O segundo foi por aí, 1 mês e meio, 2. Cada livro durou mais ou menos isso. Então, no total, foram 7 meses de dedicação praticamente exclusiva, né? Eu não fazia outra coisa na minha vida, eu só escrevia e sinceramente valeu muito a pena. Mesmo que eu não soubesse o que eu estava fazendo, eu não sabia, né? Eu estava escrevendo porque eu precisava colocar para fora, era um desejo, um sonho antigo. Eu não tinha certeza se realmente se tornar livro, que chegaria a 1500 páginas, né, de história. Então, foi uma surpresa para mim. Realmente eu estava inspirada, como eu gosto de dizer, eu estava inspirada pelos anjos. Qual foi o motivo da... Não, essa pergunta já respondi. Conte aos leitores do Dreamer Like Me o processo da escrita do livro. Bom, gente, para escrever um livro, acho que cada escritor tem a sua metodologia. Cada pessoa tem, né, os seus próprios métodos, as suas técnicas. Tem que não tenha técnica e método nenhum, mas enfim. A gente, na verdade, escrever
é muito do nosso instinto, é muito da... Na verdade é muito próprio, é muito pessoal, é muito de vocação mesmo, né? Eu não tenho bem uma regra, um ritual, um processo, não passei bem por um processo. Eu comecei a escrevi livre, leve e solta. As ideias fluíram, eu fui escrevendo todos os dias. Eu mesmo que não estivesse em frente ao computador, fazendo isso ou aquilo, na rua, na faculdade, com as amigas num bar, eu estava sempre pensando na história. Uma vez que eu tenha começado a escrever, eu já não consigo me libertar dos personagens. Eles povoam mesmo a minha vida. Eles não me deixam dormir, eles não me deixam comer direito, tomar banho direito, fazer qualquer coisa. Então, o meu processo, na verdade, é o momento. É qualquer momento, é todo momento. Eu preciso estar escrevendo. É uma necessidade minha. Todos os dias, com disciplina. Isso é verdade. Todos os dias um pouquinho. Né? Até porque eu só me sentia bem para fazer qualquer coisa, para dormir, para sair com os meus pais. Minha mãe precisava de alguma coisa, eu tinha que sair com ela. Eu só me sentia bem se eu já tivesse escrito alguma coisa, né? Então, para escrever, eu acho que o mais importante é você ter uma disciplina, você se organizar, né? E se deixar levar pelas suas ideias, sabe? Pela sua imaginação. Não estipular muitas regras, né? Mas você ter essa rotina. Eu acho que isso é bom. Isso é prática também que você vai ganhando. Às vezes você nem tá com vontade de escrever, sei lá, né? Você pode estar num dia, tá mais distraído e tem outras preocupações na cabeça, mas você tem uma história na mão. Então, senta diante do computador, mesmo que seja, sei lá, durante 5 minutos com a tela em branco, pensando. E pensa, e mesmo que saia uma frase meio torta, não é isso que eu queria dizer e tal, mas deixa aquilo ali, lá o cursor piscando ali, que em algum momento vai começar a sair. Ouve uma música, por exemplo, assiste um seriado que você goste, às vezes mesmo dá uma saída para espairecer, ver pessoas, ouvir sons, né? Isso tudo ajuda. Eu acho que ajuda, né, nesse processo de criativo mesmo da concepção do livro. Como conseguiu com que a editora o publicasse? Foi um processo longo? Bom, na verdade, eu já tinha enviado a Equinócio em 2010, foi quando eu terminei de escrever, né? Eu enviei para várias editoras, para muitas. Eu fiz uma listagem criteriosa, porque eu não mandei para qualquer uma, eu mandei para aquelas que eu sabia que publicavam o meu gênero literário e que teriam talvez algum interesse no tema. Então eu enviei para elas, algumas por e-mail, né, dependendo também dos critérios de cada editora. Umas pedem por e-mail, outras pedem um manuscrito enviado por correio. Mas na verdade eu tive que esperar muito tempo. Demorou, e quando vinha a resposta não era a resposta que eu estava à espera, naquelas cartas de praxe. Eu tinha certeza que o meu livro não tinha sido lido. Tinha certeza que não tinha sido lido, e isso foi me desmotivando, né? Porque às vezes a resposta vinha 6, 7 meses depois, às vezes vinha um mês depois, e algumas nem vinham. Eu acabei deixando o livro um pouquinho de molho, deixei na gaveta, como se diz. Na verdade, eu deixei até exposto na minha estante. Todos os dias eu olhava para ele e ficava assim, que triste. Mas o tempo foi passando, a poeira foi acumulando em cima dele, até que eu, conversando com uma amiga, ela disse para mim que a gente tinha que divulgar o livro, que eu não podia ter me dedicado 7 meses a uma coisa e largar assim de lado. Ela me motivou mesmo, me levou a conhecer pessoas, escritores que tinham acabado de publicar, que já vinham nessa jornada há um tempo, uma jornada difícil, né, de conseguir editora, e essas pessoas me explicaram que não era fácil, mas com boa vontade e com determinação a gente consegue. E eu acreditei neles. Eu montei um blog, montei um site, entrei no Facebook. Quer dizer, eu já tinha Facebook, mas eu mudei meu Facebook se tornou tudo menos pessoal,
né, a divulgação de livros meus, de outros colegas escritores. Hoje em dia é assim, e eu não me arrependo de ter me dedicado muito, e ainda hoje, muito do meu tempo a essa parte de divulgação, porque foi graças a isso que a editora da Caena viu Equinócio, que descobriu, né, que eu existia, na verdade, que o livro existia, que eu estava tentando a publicação. Na época, não sei se alguém se lembra, mas eu divulguei bastante também uma petição que eu fiz online no site change.org. Eu fiz uma petição online para mesmo uma abaixo-assinada, assim, né, para ver quem queria a publicação do livro, se um número de assinaturas grande o suficiente pudesse atrair a atenção das editoras. Então eu fiz tudo que estava ao meu alcance em matéria de divulgação. E deu certo, né? Porque a editora me procurou, pediu que eu enviasse o original, eu mandei. Isso foi mais ou menos na época do Natal. Foi um Natal terrível. Eu fiquei muito ansiosa, muito tensa, porque, puxa, a editora tinha me ligado, né? Não tinha sido eu a tomar a iniciativa de mandar, então existia uma esperança maior, né? E foi em janeiro que veio a resposta, né? O editor ligou pra mim, né? Eu fiquei super feliz na época, eu saí pulando pela casa, abracei meus pais, chorei, né? Tudo que tem direito, assim, espalhei pra Deus e o mundo, né? Tinha conseguido a publicação. Agora, desse momento até o momento de segurar o livro nas mãos, isso durou mais ou menos uns 3, 4 meses, né? Mas isso depende também de cada editora, das gráficas. No meu caso foi isso, que eu mandei o manuscrito, foi um mês de avaliação. Depois a gente começou o trabalho de avaliação mais criteriosa, de revisão e tudo mais. A parte da capa, né, da concepção da capa, que também eu enviei algumas coisas para o capista para ajudar, né, assim, músicas, outras capas que eu gostava, contei um pouco da história para ele saber do que se tratava. Então, quer dizer, houve uma parceria bem legal, né, para que o resultado tivesse ficado assim, né, como ficou, que eu estou muito satisfeita. Os leitores também, até agora, eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas realmente elogiando muito, né, a diagramação do livro, a capa do livro, o cuidado, né, que houve com a produção mesmo, desde o início até os últimos retoques, né. A gente tem o papel pólen, que é esse papel lindo que eu adoro, amarelinho, né. Então eu achei muito bacana acompanhar, poder também participar disso, né, conversar diretamente com o designer, com a diagramadora, né, poder dar a minha opinião. Nesse caso, comigo foi assim, foi bem legal. O que acha dos blogs literários? Bom, os blogs literários, eu adoro a blogosfera. Quando em 2010, né, na verdade, eu criei o meu blog, foi em 2011, porque em 2010 eu mandei para as editoras, não tive resposta, ele ficou tipo quase um ano parado. E quando eu acordei, né, que essa amiga minha balançou meus ombros e falou, vamos lá, vamos divulgar, já era tipo assim, final de 2011, novembro, que o meu site foi ao ar, o blog também. Eu comecei sei lá, me apaixonar, me viciar, porque eu nunca tinha tido o mínimo interesse em blog, eu já sabia que existia isso, uma comunidade grande, não na literatura, porque eu também nunca procurei, e fui super bem acolhida, fiz muitas parcerias logo no começo também, eu procurei pra caramba, eu procurei todos os blogs, blog pequeno, blog grande, eu queria amizade com todo mundo, porque eu gosto disso, eu acho que é importante essa troca, né, como blogueira, como escritora, como leitora, enfim, como estudante de produção editorial, trocar ideia, conversar, conhecer as pessoas, e é muito legal, porque a gente se torna uma família, né, gente de todos os cantos do Brasil, com o mesmo interesse, com afinidades, com a paixão pela literatura. Isso é muito bonito. Quando eu comecei a perceber que existia um apoio grande na divulgação dos escritores nacionais, né, da literatura nacional, aí também que eu falei, gente, esse é o meu lugar. Existe espaço para mim, existe espaço para todo mundo, pode chegar, todo mundo é amigo, todo mundo... Claro, pronto, todo mundo é amigo, tô aqui pensando, bom, nem sempre é assim, infelizmente, mas a gente tenta,
né? Existe sempre muita competição, é natural, batalha de resenha, que eu já cansei de ver, copiar um do outro e acusar um ao outro disso ou daquilo, e daquela guerra, porque, né, as editoras até acabam estimulando isso de uma forma indireta, né, para que os blogueiros tenham esse sentimento de competição entre eles, para ver quem consegue parceria, tem que ter mais seguidores, tem que ter mais resenhas, tem que ter mais isso, tem que ter mais aquilo. Então isso acaba criando um clima de pressão, um clima que às vezes não é legal, porque a literatura, ela é muito maior do que isso tudo, ela supera tudo, né? Ela é imaginação, criatividade, realização, né? Pra gente ficar feliz, pra gente se sentir leve, bem. Então, é o único lado negativo, às vezes, que eu vejo, não sempre, nem sempre, graças a Deus, mas há alguns momentos em que até me sinto um pouco peixe fora d'água, né? Mas, em geral, eu adoro a blogosfera e eu tô sempre atualizando o blog. Eu não sou blogueira, assim, de resenhar, meu blog não é literário, é um blog de divulgação. Mas quando eu posso, eu até faço divulgação de outros livros. Porque eu acho que é isso aí, a gente tem que contagiar uns aos outros, né? Com esse clima bom, com esse ambiente bom de livros. Pretende fazer uma continuação de Equinócio? Ah, com certeza, que a continuação já está até feita, né? São 4 livros, já estão escritos os 4. O primeiro, Equinócio, o segundo, Polares, o terceiro, Renascer, e o quarto, Missão. São 4 livros em sequência, um depende do outro, né? A história, ela não fecha no primeiro livro, nem no segundo, né? Você vê que cada livro vai ter os seus ganchos que vão ligar a outras histórias, está tudo entrelaçado, todas as pontas que aparentemente o leitor, né, acha, ai meu Deus, isso aqui, não estou entendendo por que isso aqui agora, né? Em algum momento essa pontinha vai fechar. Então é um livro completamente pensado em termos de série, desde o início. Tanto que em Equinócio a gente já percebe que é bastante introdutório, que a gente apresenta personagens ali, tem a Clara, tem o Nate, tem o Jonas, tem a família da Clara, o pai, a irmã, Olivia, tem os amigos, a Cristiane, tem a Jéssica, o Marcos. Todo mundo tem a sua importância na história, ninguém está ali à toa, nenhum fato é à toa, nenhuma frase, na verdade, está solta ali, né? Então, isso é bem legal, porque foi uma experiência interessante. A minha primeira experiência, e eu gostei muito. Não consigo imaginar Equinócio num livro só. Que conselho você deixa aos que pretendem escrever um livro? Gente, escrever é paixão, né? Escrever é uma arte, como esculpir, como pintar, como cantar, né? É muito de nós que se coloca num projeto literário, num projeto musical, né? Então a gente tem que gostar muito e tem que se dedicar, né? Não adianta, infelizmente, escrever e pensar que no dia seguinte, né, já vai estar fazendo sucesso, que as pessoas já vão estar procurando, que não é assim, é um processo longo realmente, porque até a publicação a gente tem que batalhar, a gente tem que correr atrás. Depois da publicação a gente tem que continuar correndo atrás, porque é preciso divulgar o livro, é preciso que ele seja distribuído nas livrarias. Nem sempre a gente consegue, né, toda livraria tem o nosso livro. Então, mesmo editoras grandes, mesmo as pequenas, não importa, né? Esse trabalho de distribuição no Brasil é difícil, então o autor ele tem que estar indo onde o leitor está, ele tem que estar onde o leitor está, né? Ele tem que ter esse tempo, não só para escrever, mas também para divulgar, para ter esse contato com o seu leitor. Então, para escrever um livro, você tem que pensar nessas coisas, tem que pensar, bom, escrever, legal, eu adoro, gostei, já escrevi e tal, mas eu vou ter paciência, eu vou ter tempo, eu vou ter dinheiro, porque também tem investimento aí para fazer essa divulgação que é necessária, né? Isso tudo tem que ser ponderado, mas é recompensador, porque a gente sente, depois que publicou, né,
que começam a vir as respostas, que começa a vir o feedback do público, a gente percebe que não tem preço, assim. Nem todo o tempo do mundo que se gaste com isso, nada é em vão, nada é à toa, é maravilhoso, é uma experiência única. Pra mim foi a realização de um sonho. Então, quem gosta de escrever, vai em frente, não desanima, tá? Mãos à obra. E, enfim, qualquer dúvida, qualquer dica, vocês podem entrar em contato comigo, vou ter todo prazer em ajudar, né? E é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez o William pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Eu agradeço a atenção de vocês por assistirem essa entrevista até o fim, né? E aos leitores do Dreamer Like Me, a todos os leitores, aos blogueiros, aos meus amigos, as pessoas que apoiam o Equinócio, as pessoas que leram, que ainda não leram, todos vocês, muito obrigada, viu? Um beijo grande, gente. Esse é o Equinócio, tá? Tô apresentando pra vocês, porque eu só falei e não mostrei o meu queridinho aqui. Pra quem ainda não viu as páginas aqui dele, ó, a diagramação que eu falei na entrevista, a orelha. Ele é grossinho, gente, vocês estão vendo, são 440 páginas, viu? Oh, oh. Obrigada, gente, um beijo grande pra vocês.